A transmissão está começando. Todos os participantes estão no modo somente escuta. Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Evento Responde. Hoje a consultoria vai falar um pouquinho sobre a LGPD, essa Lei Geral de Proteção de Dados, né, que já entrou em vigor. Então, eu vou fazer mais um overview da lei, nessa questão da parte conceitual. E depois o time TOTS Hospitalidade vai apresentar para vocês as adequações que foram contempladas no produto, tá bom? Alguns avisos. Caso vocês não estejam me escutando, áudio falha, alguma coisa, vocês podem mandar aqui na ferramenta, nessa linha de perguntas, que aí eu consigo acompanhar, tá bom? O microfone de vocês vão permanecer fechados, só o meu e depois do Ronald vai estar aberto, né, para apresentação também, tá bom? Mas também, se surgir dúvidas durante a apresentação, vocês podem ir mandando nessa aba que a gente vai respondendo, como também separamos no final um tempinho para responder as dúvidas, tá? Esse Responde, ele está sendo gravado, depois a gente vai estar disponibilizando o link para vocês estarem fazendo eventuais consultas, tá bom? Bom, então vamos lá, vou me apresentar para vocês, eu sou a Milena Greg, eu ingressei na companhia em janeiro de 2019, eu sou formada em administração de empresa, eu possuo especialização tanto na parte hoteleira como na parte de recursos humanos, tá bom? Eu faço parte do time da consultoria de segmentos e eu fico locada em São Paulo, na Matriz. Então, a gente vai falar um pouquinho dessa Lei Geral de Proteção de Dados, né, que vem mudar algumas práticas na questão de coleta e armazenamento de dados pessoais, tá? Essa é uma lei voltada para a pessoa física, né, onde trata a questão dos dados pessoais. Então, a gente pode dizer que dentro da empresa, né, quase todos os departamentos vão ser afetados, né? A gente precisa verificar quais são os departamentos que tramitam algum tipo de dado pessoal. Se a gente vir para o mundo dos hotéis, né, que é o nosso foco aqui hoje, a gente trabalha com dados pessoais, né? Então, essa lei, ela se enquadra para a questão hoteleira, né? Porque ela vem fazer o quê? Ela vem garantir para a pessoa física uma garantia em alguns direitos, né, na questão de titulares, onde as empresas vão ter que estar se adequando, tá bom? E a gente vai falar um pouquinho disso. Então, eu vou falar para vocês um pouco dessa questão da evolução da lei, né? O Brasil já possui algumas questões, né, algumas leis que garantem essa questão de tratamento de dados pessoais. Então, desde 2010 já vinha essa preocupação com a questão do tratamento, né? Então, através de uma consulta pública que foi realizado um anteprojeto, tá? Esse anteprojeto, ele foi publicado em 2019 e ele veio virar lei, né? Foi até o Senado em 2019, onde acabou virando lei em 2014. Essa lei a gente conhece como Marco Civil da Internet. Ela traz algumas, se a gente olhar a fundo, a gente encontra algumas questões sobre a questão de compartilhamento de dados pessoais, mas que nem sempre é levado tão à risca pelas empresas ou até por terceiros, tá? Se a gente observar, a gente também tem aquele Código de Defesa do Consumidor, a gente também vê algumas questões, né, de práticas de compartilhamento, armazenamento, enfim, como também a gente tem aquele decreto do cadastro positivo. Ele também traz essa questão de particularidade na utilização de dados pessoais, tá? Só que, assim, são leis, né? Vamos dizer, são 3 leis distintas que as empresas não acabam entrando tanto nos padrões, né? O que veio acontecer durante esse tempo? Em 2018, a União Europeia acabou saindo na frente dos demais países e acabou regulamentando a sua própria lei, né? A sua lei na questão de proteção de dados. Essa lei ela é conhecida como a GDPR e ela acabou se tornando referência em todo o mundo, tá? Nessa questão de regulamentação de dados pessoais. Então, com a entrada da GDPR, os demais países, né, começaram a se movimentar por conta de algumas especificações que a própria GDPR traz, né, na questão do que se você compartilhar algum dado que seja influenciado deles, aquele país tem que estar adequado, né? E aqui no Brasil não ia ser nada diferente.
Como já teve a movimentação, hoje, se a gente for ver, tem mais de 123 países que já tem a sua lei, ou é a GDPR, ou é alguma, né, que foi colocada em questão de práticas de proteção de dados. O Brasil não foi nada diferente, tá? E aí, em 2018, também foi aprovado, né, a entrada, que foi através de uma medida provisória, que logo acabou virando lei, alterou aquela lei de 2014 do Marco Civil da Internet e aprova a entrada da LGPD no Brasil. Tá bom? Então, como eu falei, a gente tem diversos países, né, que já possuem a GDPR ou então criou a sua própria lei de proteção de dados pessoais. A gente tem uma delas que é o foco, que é a União Europeia, né? Eles já funcionam fortemente, eles já têm suas sanções que já são aplicadas para as empresas que fazem qualquer tipo de coleta ou compartilhamento inadequado, tá? A gente tem aqueles países também que já estão se adequando à sua própria lei. Temos os países que estão parcialmente adequados. Temos aqueles países, né, que somos nós ali, aonde também veio essa questão, né, da Lei Geral de Proteção de Dados, onde vai ter a sua Agência Nacional de Proteção de Dados, que vai orientar, vai fiscalizar toda essa prática, né, na questão de coleta e armazenamento de dados. A gente tem alguns países que também têm a sua questão de Lei Geral de Proteção de Dados, mas a gente também tem alguns ainda que não pararam para ver essa questão, né? Ainda não tem nenhuma lei específica sobre o tema. Bom, então a LGPD ela foi sancionada, né, em agosto de 2018 e ela mencionava que a data de entrada seria agora em agosto de 2020. Fato que ocorreu, tivemos alguns projetos, né, de lei solicitando a postergação, como também a gente teve aquela MP, a 959, que tratava a questão, né, do benefício emergencial por conta da pandemia. Ali foi locado aquele artigo 4, onde também pedia a postergação da lei para maio do próximo ano, de 2021. E o que aconteceu é que, assim, o projeto de lei ele não foi votado, né? O artigo 4 da medida provisória ele foi tirado, né? A medida provisória ela foi votada, mas eles retiraram o artigo 4 porque o Senado viu a importância que a gente tem que ter essa lei em vigor, né? E aí, dessa forma, veio valer o que a própria lei 13.709 já mencionava, né? Que a lei ia entrar em vigor agora em agosto de 2020, tá? Então, dessa forma, a lei está em vigor, só que ela segue o quê? Com suas sanções previstas para agosto de 2020. Então, a gente só vai ter a aplicação de multas mesmo, tá? No próximo ano, daqui a um ano. Então, toda lei ela tem um objetivo, né? E a LGPD ela não é diferente. Então, ela vai vir para quê? Para regulamentar a forma de coleta e utilização dos dados pessoais, tá? Então, para que a gente tenha uma melhor clareza no que a gente está coletando, o que a gente está utilizando, a gente pode usar exemplos, né? Talvez na hora que a gente vai fazer um check-in, será que todas as informações que a gente acaba solicitando são as informações necessárias que a gente precisa? Será que não está tendo coleta excessiva na questão do que a gente está coletando? Qual é a forma que nós estamos armazenando isso para que nenhum dado seja coletado? Eu sei que a questão de hotel já tem até bastante essa questão de sigilo, né? Não pode ter compartilhamento de dados, mas a gente tem que agora se adequar ao que a LGPD nos traz, né? Então, ela fala do quê? Que a gente tem que ter uma clareza naquilo que a gente está coletando, aquilo que a gente está utilizando. Será que tudo que aquilo que eu coletei eu vou utilizar? Né? Então, talvez o quê? Algumas coisas que eu coleto eu não preciso, né? Até para trazer uma segurança jurídica para a empresa. Então, é isso que as empresas vão ter que começar a fazer, o quê? Verificar o que elas estão coletando e o que elas estão utilizando para não ter coletas excessivas e o quê? Para não infringir nenhuma regra que a LGPD traz. Bom. Então, o que a LGPD ela vai tratar, né? Um ponto importante é essa questão do que ela vai tratar.
né? Então, como eu já mencionei, ela é exclusiva para pessoa física. Lembrando que sempre atrás de um CNPJ também tem uma pessoa física, né? Mas ela é uma lei voltada para pessoa física. Então, se a gente observar no artigo 5º da lei, ela menciona o quê? Que ela vai tratar dois tipos de pessoas, que são as pessoas naturais identificada ou identificável. É aquela que a gente é capaz de identificar de uma forma isolada ou até numa forma, né, num conjunto de demais pessoas. Ela traz também a questão do quê? O que são dados pessoais perante o LGPD, né? É o nome, o RG, o CPF, endereço de residência, o endereço de IP, até os dados de localização, tá bom? A lei traz a questão também dos dados de pessoas sensíveis. O nome a gente já consegue identificar, né? Entender um pouquinho dessa importância que tem. Então, a lei menciona que algumas informações que acabam revelando a característica da pessoa, a gente deve ter cautela, tá? Em sua coleta ou até no seu armazenamento. E a questão também do quê? Do compartilhamento, né? Porque talvez a gente compartilhando esse dado pode causar até constrangimento para o titular, né? Então, o que eles acabam classificando como dados pessoais sensíveis? A questão da religião, o posicionamento político, a orientação sexual, dados bancários, filiação sindical, dados biométricos ou genéticos e até aqueles dados relacionados à saúde, tá bom? Então, esses aí são exemplos de dados pessoais sensíveis que a lei traz. A lei fala também sobre a questão dos dados pessoais anonimizados, né? Essa questão de anonimização, ela é uma técnica, tá? De processamento de dados. Não sei se todos já ouviram falar, mas ela é uma técnica que acaba removendo ou modificando alguma informação que pode identificar a pessoa, tá? Hoje isso já é utilizado em alguns processos e a lei traz isso, que a gente pode anonimizar alguns campos. Só que ela também coloca uma particularidade na lei, tá? Um campo que a gente anonimizar algum dado que a gente virar e falar assim, olha, eu não vou mais utilizar, eu quero anonimizar, eu não posso mais recuperá-lo, tá? Então, essa questão de anonimização é uma questão bem complicada, assim, que a gente entende, porque tem que ser bem avaliada o que eu vou anonimizar e o que eu não vou. Por isso que eu acho que é válido muito verificar os seus processos, ter um amparo jurídico, né, junto para tomar essa decisão, porque a lei ela é bem categórica. Uma vez que eu anonimizar, eu não posso recuperar esse dado. Se nós recuperarmos, a gente está infringindo o que a LGPD nos traz, tá bom? A lei fala na questão do tratamento de dados, né? Então, qualquer dado que a gente for coletar, né? Então, qualquer operação que a gente realizar que tiver dados pessoais e a gente for fazer uma coleta, uma recepção, uma classificação, qualquer dessas classificações, a gente precisa do quê? Se adequar nas questões de LGPD, né? Então, vai caber as empresas fazer o quê? Um tratamento naquele dado, foi o que eu já falei, verificar se aquilo que está coletando é de extrema importância, se não tem nenhum dado que esteja em excesso, pensar qual é a forma que eu vou armazenar isso, como que eu vou processar, como que eu vou guardar com uma segurança para não ter compartilhamento, né? Não sei se, eu acho que todos já ouviram falar que o Brasil é um dos países que mais acontece ataques, né, virtuais e nessa questão de compartilhamento de dados principalmente, tá? Se a gente vir para esse mundo que a gente está vivendo nesse momento, a questão da pandemia, a gente teve aquela questão do benefício emergencial que foi liberado pelo governo, onde que as pessoas tinham que entrar lá e fazer seu cadastro, colocar os seus dados pessoais. A gente escutou muito pessoas que entraram para solicitar, que não conseguia e foram descobrir que já tinham solicitado com seus dados. A gente escutou também jogadores de futebol, artistas que nem precisavam, né, desse benefício, também terem os seus dados clonados e solicitados. Então, hoje no Brasil, essa prática é muito comum. Então, acho que essa questão da LGPD vai vir ajudar bastante coisas. A gente entende que o quê?
Tem muitos processos ainda, né? Tem muitas coisas que a lei nos traz que ainda não está tão clara, mas eu acho que ela só vem o quê? Para ajudar a gente no processo, né? Olhar o que nós estamos colhendo, a forma que nós estamos recepcionando, né? É uma melhor adequação em todo o processo que a gente tem que realizar, tá bom? A lei fala das principais hipóteses que a gente pode fazer o tratamento, né? A principal hipótese que a gente pode utilizar o dado pessoal, tá? Então, ela menciona que o quê? Que a gente pode sim realizar o processamento de dados. Não que a gente, a partir do momento da entrada dela, a gente não pode mais escolher. Não é isso. A gente só precisa ter cautela, né? Então, ela traz algumas principais hipóteses. E a primeira, eu acho que é a principal, né? No meu ponto de vista, que é o consentimento expresso. A lei fala que a gente pode trabalhar com dado do titular, mas isso tem que ter o consentimento expresso dele, né? Ele tem que saber para quem que ele está compartilhando o dado dele, por que né, então, a gente está solicitando essas informações para ele, se isso vai ser compartilhado com terceiro, se não vai. Então, essa é uma questão que a lei traz, que tem que ter o consentimento do titular. A lei fala também na questão de execução de contrato, né? Todo contrato, qualquer compra, né, de bem, material, enfim, precisa ter, né, um contrato entre as partes, a pessoa física com a pessoa jurídica. Então, a lei fala que você pode trabalhar, né, com essas hipóteses. Também traz a questão do cumprimento de dever legal ou regulamentatório, né? Eu acho que isso enquadra até nas questões que a gente tem, as obrigações que as empresas têm, né, perante o governo, a gente tem entrega de social, de DIRF, RAIS, enfim, todas essas obrigações, notas fiscais também, notas de prestadores de serviço que a gente tem que estar sempre informando o governo que teve, isso é um cumprimento da lei, né? Antes da entrada da LGPD, nós já tínhamos algumas leis que nos obrigam, né? Obriga nós, empresa, a prestar contas também com o governo. Isso nada muda, tá? Tudo que for lei que já estava em vigor, que a gente tem obrigação, isso a gente continua fazendo. E o que a LGPD traz essa questão, né? Que eu posso sim, no cumprimento legal de uma lei, eu posso sim fazer coleta de dados de pessoas físicas. A questão da defesa do direito, né? Não tem como a gente entrar com um processo, alguma coisa, se não tiver ali dados de pessoa física também. Tá bom? Ainda falando das principais hipóteses, a gente tem a questão de proteção à vida, né? Isso cai muito na questão de seguro de vida, né? Hoje as empresas, a maioria das empresas precisa ter não só plano de saúde, mas seguro de vida, e ali tem compartilhamento de dados, ali envolve dados sensíveis, né, que é a mesma coisa da tutela da saúde, que é o seguro de vida, isso precisa ter dados de pessoa física, não tem como a gente compartilhar, fazer, né, um seguro ou um plano de saúde para os funcionários, para os donos, enfim, se não tiver os dados, né, ali ainda envolve mais, porque até dado sensível a gente tem que passar. A lei permite, né? Permite que as empresas façam isso, né? Colete os dados de pessoas físicas para essas determinadas coisas. Também a gente tem a questão do interesse legítimo do controlador, né? O controlador é a empresa. Se é uma empresa que trabalha com essa questão de dados pessoais, cabe a ela, né? Mostrar que isso é de interesse legítimo dela. Lógico que ficar também dentro da lei, né? Dentro do que a LGPD fala, mas ela pode trabalhar com isso também. E a proteção ao crédito. Não tem como a gente abrir conta, solicitar crédito se a gente não compartilhar o nosso dado, né? Então, isso também a lei permite que seja feito. Como eu já falei em alguns momentos, né? A LGPD, ela é voltada para a pessoa física, então uma das questões que ela traz também é a questão do direito do titular, tá? Então o titular, ele é dono do seu dado, né? Então a lei, ela menciona que o titular terá o quê? Livre acesso aos seus dados coletados. Caberá à empresa o quê? Disponibilizar alguma base,
para que o titular possa ter acesso aos seus dados. A gente não sabe se isso vai ser via relatório, se as empresas têm que deixar um computador lá para os titulares ir lá, funcionários, né, consultarem. Isso a lei não traz com clareza. A única coisa que ela coloca é o quê? Que o titular terá livre acesso para corrigir os seus dados, para eliminar alguma coisa que ele achar que foi coletado e não tenha necessidade, que aquilo lá foi um dado excessivo, né, que pediram para ele. A portabilidade, em caso de o quê? Bancos, alguma coisa, para que ele tire daquela instituição os dados dele e mande para outra. Então, a lei, ela traz esses direitos que o titular tem. Bom, ela fala também da questão da eliminação, né? Eliminação dos dados, que é até uma coisa que causa um pouco de polêmica, né? Porque a lei fala que o titular ele tem o direito de pedir eliminação total ou parcial dos seus dados. Isso é uma questão que as empresas, né, têm que ficar bem atento, porque não é qualquer dado que pode ser eliminado. Se a gente vir para o mundo do RH, por exemplo, hoje nós somos funcionários, amanhã a gente é desligado e a gente fala, não quero mais que a empresa tenha os meus dados, eu quero que você elimine. Não é bem assim, né? Porque a gente sabe que, foi como eu falei, antes da LGPD a gente tinha algumas obrigações, né? A gente tem que ter guarda de documentos durante 30, 35 anos. Então, eu preciso ter, até para uma futura ação trabalhista, eu ainda tenho obrigações no próximo ano que eu tenho que entregar. Então, isso é uma cautela que as empresas têm que ter nessa questão de eliminação também, tá bom? Ainda falando, né, da questão dos direitos dos titulares, a gente tem essa informação de compartilhamento, então vai caber às empresas informar e solicitar o consentimento dos titulares, né, se tem algum dado dele que é compartilhado. Eu acho que aí cabe como exemplo essa questão de que muitas empresas às vezes compartilham com empresas terceiras que fazem a folha de pagamento, né, ou até nota fiscal, que é uma contabilidade externa que faz a apuração dos impostos, tudo. Se tiver ali dados, né, pessoais, a gente entende que o quê? O titular ele tem que ficar ciente que isso vai ocorrer, né? Ele tem que ficar ciente com quem está sendo compartilhado esses dados. Como também, né, a questão de a opção de autorizar e depois, na sequência, ter a negativa, falar, não, eu não quero mais que isso seja compartilhado, isso pode acontecer. A revogação total do consentimento, né, desde que esteja dentro da lei, né, a lei fale que não, realmente abusou, teve muito dado que foi coletado que não tinha necessidade, né, o titular pode também revogar. E uma coisa que, né, que está bem clara na lei também é essa questão da reclamação, tá? Então, o titular, ele tem o direito do quê? De fazer uma reclamação junto à autoridade nacional, que é a ANPD, tá? Se ele achar que algum dado dele foi compartilhado de alguma forma inadequada, que teve excesso na coleta de dados, ou se a empresa não foi muito clara, ele pode sim fazer uma reclamação junto à agência nacional, tá bom? E a oposição, né? Caso ele discorde de algum tratamento feito sem o seu consentimento. Então, às vezes, a empresa compartilha ou não compartilhava os dados com terceiro, tipo folha de pagamento, e depois começa a compartilhar e fica sabendo, pode ocorrer oposição também. Mas é o que eu falei, né? Tudo a gente tem que ter um respaldo jurídico. Lei é muito de entendimento de cada um, a gente sabe que a LGPD está entrando agora, né? Vai ter bastante ponto de interrogação. Então, a gente entende o quê? Cabe às empresas fazerem o seu mapeamento, ter um bom jurídico do lado para tomada de decisão. A lei, ela traz 3 figuras, né, para a gente conseguir colocar em prática tudo isso que ela traz para a gente, a questão dos direitos, verificar se a gente está dentro dos principais hipóteses de processamento, né. Ela traz 3 figuras, né, que a gente entende que as empresas, dependendo do porte da empresa, vai precisar contar com todas essas pessoas para conseguir colocar em prática tudo que a LGPD nos traz, né? Então, ela traz a figura do controlador, né? Que a gente entende que a empresa é aquela pessoa que vai, né, precisar daqueles dados para
manter as suas movimentações dentro da empresa. E aí, nisso, vai precisar de um operador, né? Que ele vai ser responsável por aplicar todas as decisões sobre o tratamento de dados. E a gente tem a figura do encarregado também, que é o DPO. Essa figura, ela tem o quê? Ela tem a obrigação de ser o intermediador, né? Entre a empresa e o proprietário dos dados, né? A pessoa física, como também o quê? Intermediador junto à Agência Nacional de Proteção de Dados. Essa pessoa que vai ter um vínculo de informar o que está acontecendo dentro da empresa, gerar relatório, porque uma coisa que a lei fala é que a empresa vai ter que prestar contas para a Agência Nacional. Como vai ser feito, ainda não sabemos. Se vai ser lançado um programa, né? Como a gente já tem diversos programas de obrigações acessórias, ou se vai ser relatório, se os sistemas, né? As empresas de software vão ter que se adequar com algum relatório. A gente não sabe ainda, tá? Mas uma coisa que está na lei é que as empresas vão ter que prestar conta junto à Agência Nacional. Falando dessas três figuras, eu deixo aqui para vocês o papel de cada um, tá? Quem é responsável, quem é o DPO, né, nessa questão toda. Isso para as empresas que começaram já seu mapeamento ou vão começar, eu acho bem legal, né? A gente entende que foi o que eu falei, não são todas as empresas que precisam ter essas figuras, né? A gente sabe que a LGPD não faz distinção, ela é para qualquer tipo de empresa, né? Qualquer pessoa que faz tratamento, coleta, armazenamento, precisa se adequar, tá? A gente sabe que tem empresas que não têm como ter um encarregado, um operador, mas a gente entende que tem que ter alguém. Qual que é o departamento responsável que vai cuidar de toda essa demanda? A lei também não fala qual é o departamento, né? Eu acho que então cabe à empresa verificar quem é que vai ser o responsável. Só que a gente entende que tem que ser um profissional, sim, que tenha algum conhecimento sobre legislação e que conheça, né? Tenha boas práticas nessa questão de proteção de dados, né? Porque é essa pessoa que vai acompanhar todo esse processo, né? Toda essa entrada da lei, todo esse mapeamento dentro da empresa, a questão de separação de documento, verificar dentro da empresa onde que passa dados pessoais. A lei, ela traz 10 princípios também, né? Esses 10 princípios, eles estão ligados diretamente àqueles direitos dos titulares que eu mostrei para vocês. Então, a gente entende que o quê? Que esses 10 princípios, cabe às empresas refletirem sobre essa questão, tá? Como eu falei, né, na questão do princípio da transparência, as empresas vão ter que o quê? Disponibilizar, deixar de livre acesso para o titular consultar o que tem ali dentro da empresa, né, sobre seus dados. Vai ter que garantir qualidade naqueles dados que estão sendo coletados, vai ter que ter clareza no que está colhendo, né, se tem uma relevância, atualização de dados. A gente sabe que muitas das vezes o próprio funcionário mesmo nem acaba atualizando os dados dele, né? E uma questão que a LGPD traz é que os dados têm que estar sempre atualizados. Como que a gente vai fazer isso, né? Então, isso tudo cabe o quê? As empresas verificarem a necessidade para cumprir as finalidades que a LGPD nos traz, tá bom? Falando agora um pouquinho, né, da NPD, então, junto com a lei, o Brasil também passou oficialmente a contar com um órgão técnico, né? Esse órgão ele vai ser um órgão especializado, onde que ele vai aplicar pesadas sanções, né, que já vem previstas lá na LGPD. Então, agora também em agosto, logo depois dessa questão que veio, que a LGPD estava em vigor, foi aprovada a estrutura de cargos que irá compor a NPD. Então, cabe eles fazerem o quê? Fiscalizar, formalizar alguns processos, né? Porque foi o que eu falei, a lei está aqui, mas ainda tem alguns processos que tem que ser definido, né? A gente precisa de algumas diretrizes para saber o que a gente vai efetivamente fazer, né? Nessa questão de coletas e na questão de armazenamento de dados. Então, essa agência ela vai ser composta por 23 representantes, tá? Até o momento, não foi divulgado oficialmente.
Mas se a gente dá uma olhada aí na internet, já tem alguns nomes. Essa semana mesmo já veio a questão de 3 nomes aí de pessoas conhecidas, né? Agora isso está lá no Senado, na questão da sabatina, para ver se entra, se não entra, mas a gente já tem alguns nomes aí, mas eu prefiro não falar aqui, né? Porque a gente não sabe o que vai acontecer mesmo, tá bom? A lei fala dessa questão da incidência de segurança, que foi o que eu comentei com vocês, né? Que qualquer dado que for sofrer algum tipo de incidência, tá? Se ele for compartilhado de uma forma inadequada, se teve um ataque virtual na base, tudo isso caberá à empresa comunicar à NPD, tá bom? Ela vai ter que informar o quê? Qual o dado que foi afetado, qual a proteção que a empresa vai tomar, né, na questão de segurança, indicar qual é a medida, né, que vai ter que tomar para isso não ocorrer de novo, tá bom? Então, quando eu falei, o DPO, né, que é o encarregado, ele vai ter que ter essa comunicação com a NPD. É para essas questões de incidência de segurança, tá bom? E falando das penalidades, na própria lei a gente já encontra, né, que as penalidades elas vão variar desde uma advertência, como multas diárias, podendo chegar até 50 milhões de reais essas multas, tá? Como também a lei menciona que poderá haver suspensão de atividades da empresa, tá bom? Essas penalidades, que são as sanções, elas ficaram só para 2021, tá? A gente ainda tem um ano aí para sofrer essas penalidades, né? Mas uma coisa que a gente tem que ter em mente é que a LGPD já está em vigor. Falando um pouquinho agora, né, nessa questão dela estar em vigor, eu não sei se todos já ouviram falar, se vocês conhecem, mas o governo é um site Convergência Digital, tá? Ele é meio voltado para a TI, acho que por isso que não sei se vocês devem conhecer, mas ele traz bastante matéria do governo, como o governo está atuando, com todas essas mudanças que vêm ocorrendo, né? E ontem eles acabaram mencionando sobre essa questão da LGPD. Se vocês entrarem nesse site também tem os nomes, tá? Se alguém tiver curioso aí para saber quem são as pessoas que estão sendo indicadas aí para a Agência Nacional, tem uma matéria bem legal lá também. Esse QR Code aqui que eu estou deixando para vocês, direcionam vocês para esse site, tá? E aí vocês podem dar uma fuçadinha lá, que tem bastante coisa de LGPD lá. Mas o que eu trouxe para vocês é o quê? Porque a lei ela está em vigor, mas fala que suas sanções, suas multas vão ser só daqui a um ano, né? E uma coisa que aconteceu ontem é o quê? A Justiça cita a LGPD e manda o Mercado Livre suspender anúncios de vendas de dados cadastrais. Então, ali eles tinham anúncio, né? Onde vende dados cadastrais de pessoas físicas, né? Então, o Mercado Livre, ele foi a questão, ele teve, né, a justiça acabou solicitando uma tutela de urgência para determinar que fosse retirado esse anúncio, tá? E colocou como pena multa de R$2.000 por operação realizada. Então, deixo aqui para vocês lerem com calma, tá? Para vocês entenderem que, assim, a gente tem que se adequar, porque a LGPD, ela tá entrando, independente da gente ainda não ter essa questão da agência nacional, tudo, o que vale é que a lei já está em vigor, tá bom? Pois, acho que eu não comentei, mas aqui na ferramenta, na aba documentos, eu deixei o meu PPT que eu estou apresentando para vocês. Fica depois até mais fácil para vocês pegarem o QR Code, tudo bonitinho, para vocês entrarem no site e dar uma olhadinha, tá bom? Aqui eu não sei se todos conhecem a página é uma página do Espaço Legislação. Essa página ela é administrada por nós da consultoria de segmentos, tá? Então a consultoria todo mês, né, vem fazendo eventos. O nome desses eventos são Todos Responde, né? A gente sempre trabalha com as últimas legislações, o que está no auge. A gente teve essa questão de todas as medidas provisórias aí de benefício emergencial, suspensão de contrato, enfim, a gente veio trabalhando, né, com esse cenário da pandemia, mas a gente tem bastante coisa bacana também, tá?
Aqui eu tô deixando para vocês o site do evento, onde fica todos os eventos que a consultoria faz e onde também vai ficar esse vídeo que a gente tá gravando hoje, tá? Então depois, se alguém do departamento de vocês não viu o vídeo, vocês acham legal compartilhar, é só vocês entrarem aqui também, deixei o QR Code, deixei também o site para vocês, tá? O vídeo fica aqui em cima, onde vocês estão vendo novidade. Quando vocês abrirem, aparece assim, biblioteca. Essa biblioteca é a página, tá, da Top Soluções no YouTube. E todos os vídeos da consultoria sobre diversos assuntos, e esse também fica lá, tá? E vocês conseguem depois assistir. Eu vou entrar aqui rapidinho na página para vocês verem ela ao vivo e a cores. Então, para vocês chegarem nessa página, vocês vão através do tots.com, tá? Vocês vão entrar nessa parte aqui, sou cliente, e aqui, ó, espaço legislação. Ele vai abrir esse pop-up, tá? Esse pop-up é o quê? Até por conta da LGPD, a gente não pode compartilhar nada, né, com ninguém, com nenhum cliente, se não seja interesse do cliente receber. Então, a consultoria, ela sempre faz notícias e libera conteúdos gratuitos, desde o âmbito fiscal até o tributário, tá? Então, caso vocês tenham vontade de receber todo esse conteúdo que a consultoria faz, é só colocar o e-mail de vocês aqui e coloque aí, receber conteúdo. A gente dispara isso semanal, tá? Como também nesses e-mails vão a questão dos eventos que a gente vai ter naquela semana, a programação que a gente vai ter dentro do mês, tá bom? Então, aqui, como a gente está nessa questão da pandemia, né? A gente deixou aqui tudo centralizado, quais foram os impactos trabalhistas que teve por conta do Covid. Aqui a página de eventos responde que eu falei para vocês. Se vocês clicarem aqui em biblioteca, leva vocês para todos os eventos, tá? Que a consultoria realizou. Aqui a gente tem essa questão das postergações de tributos federais e estaduais, também por conta do Covid. E aqui a gente tem o quê? Tudo que é centralizado de LGPD, tá? Então, aqui nessa questão de Fique por Dentro são as notícias, a gente vinha acompanhando junto, né, com dessa questão da lei, do projeto de lei que estava lá, se tinha postergação, se não tinha. Então, a gente deixa isso tudo centralizado de uma forma que o cliente consiga o quê? Não ficar procurando, né? Vir num determinado local e entender tudo o que está acontecendo. Se a gente vir aqui mais para baixo, a consultoria sempre deixa em destaque as últimas obrigações, que são as obrigações do momento, né? Então, essas são do momento. Então, eu vou entrar aqui na LGPD, que é o tema que a gente está falando hoje. E aqui vocês vão encontrar tudo isso que eu falei para vocês de questão da lei, do objetivo, da agência, o que muda com a entrada da LGPD, né? Quais são os direitos dos titulares que a gente falou, as penalidades, né? As responsabilidades, tudo que a gente falou, tá? Aqui, gente, esse guia de boas práticas, ele é um guia, tá? Eu não sei se vocês acompanharam, mas assim, o governo é o que mais tem dados pessoais, né? Então, a LGPD, ela não classifica quem que vai... Essa lei é só para determinada pessoa, não tem distinção. Então, o governo também tem que se adequar, né? Dessa forma, o que eles fizeram? É um comitê de governança de dados, tá? E esse comitê, ele tá verificando toda a parte, né, de dentro do governo, como que vai ser feito, né, como que eles vão implantar, e eles acabaram elaborando uma cartilha. Eu achei bem legal, ele fala que é para empresa, né, pública, tudo, mas eu achei legal algumas coisas que eles mencionam, então eu acho que vale a pena dar uma lida, então tá aqui, tá? Caso vocês desejarem, pode clicar aqui e baixar, que é de vocês, é gratuito. E aqui embaixo a gente tem informações sobre os produtos, tá? Todas as linhas que a TOTS tem, tá? E quais são os releases que estão vindo contemplando a LGPD. Aqui na questão da hospitalidade, tá aqui qual é a versão, tá bom? Aí disso, o pessoal de produto vai estar falando um pouquinho melhor para vocês, tá bom? Acho que da minha parte era isso, tá? Eu fico aqui no chat também para responder as perguntas que tiverem, tá bom? Vou pedir para vocês só um minutinho que eu vou
deixar o meu telefone no mudo, que a gente vai mudar de apresentador, tá bom? Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Sou o Ronald. Sou do... Acho que estão me ouvindo, né? Eu acho que só está um pouquinho baixo. Eu não sei se todos também estão identificando tinha baixo. levantado. Melhorou? Agora melhorou. O fone estava pro alto aqui. Ah, então tá, melhorou. Vamos lá, então. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Ronald. Eu sou do segmento de hospitalidade. Vou mostrar um pouco do que a gente fez nos sistemas para que o nosso cliente possa se adequar à lei. Tá? A gente criou algumas ferramentas que auxiliam nessa tratativa aí da lei. Como a Milena mostrou aí, alguns direitos do titular e mais alguns pontos. Então, ela mostrou lá como direito do titular, ele ter acesso aos dados, ele confirmar que o hotel faz tratamento dos dados dele, ele poder a correção dos dados. Ela comentou até que não sabe como é que o cliente vai ter acesso a isso, a lei tá bem abrangente, né? Alguns sistemas que permitem que o titular do dado em si interaja diretamente com o software, ele vai poder ter acesso, no caso da hotelaria, do que a gente tem hoje, ele pode ter os dados através de um relatório para saber os dados que tem do cliente. Então, a gente desenvolveu algumas funcionalidades, por exemplo, um relatório de dados. Deixa eu pegar o nome de uns. Então, você vai consultar essa pessoa e vai vir lá quais os dados pessoais que você tem dessa pessoa. Nome, os documentos que você tem dela, o endereço, telefone. Ela também lá nos dados titular, com quem que você integra essas informações. Eu tenho seus dados lá para obrigação legal, faço integração com a Cefaz. Eu também faço integração com uma empresa de pesquisa que faz pesquisas pro hotel. Esses dados precisam de consentimento. Onde que eu tenho seus dados hoje no sistema? Então, a gente tem esse relatório aqui onde você pode emiti-lo e entregar para o titular do dado, mostrando as informações que você tem dele. Tá? Outro ponto é a correção dos dados, né? Então, a correção você já poderia fazer em qualquer outra tela de cadastro a gente chama de pessoa, né? Cadastro de cliente, cadastro de hóspede, mas a gente fez uma centralização aqui. É uma tela igual à tela que a gente já tem de cadastro de pessoas no sistema, só que aqui a gente encontra qualquer pessoa que seja pessoa física, tá? Como a lei só abrange em cima de pessoa física, então aqui, independente se ele é um hóspede, se ele é um cliente, se ele é um funcionário, se ele é pessoa física, você vai encontrar ele aqui. Se você for no cadastro de hóspede, por exemplo, do VHF, você não vai encontrar um cara que é um cliente, ou um funcionário, alguma coisa assim. Então aqui a gente vai achar qualquer tipo de pessoa física, e aqui tem só os dados, o que é referente a dados pessoais dele. Tá? Então aqui a gente pode fazer, não posso incluir por aqui é só para atualização dos dados. Outro ponto que a gente tem é a parte de anonimização, que ele pode solicitar a exclusão dos dados. Quando a gente fala em exclusão, isso é um ponto bem polêmico, né? Como é que eu vou excluir os dados? Na lei, na própria lei fala para a gente ter meios técnicos possíveis para você excluir, você eliminar os dados daquela pessoa ali. Nós usamos a anonimização. O que é a anonimização?
eu tenho um nome de uma pessoa, por exemplo, Ronald, tá? Vou colocar o nome todo aqui. E quando a gente faz a anonimização dos dados, eu não estou pegando esse dado aqui e fazendo uma criptografia. Criptografia, eu vou embaralhar esses dados de uma certa forma que eu consigo depois descriptografar e voltar para Ronald e Karine. Não, eu vou estar anonimizando. O que é anonimização? Eu vou pegar esse nome e vou trocar tudo por X. Se eu tenho lá um número de documento também, por exemplo, CPF, eu vou trocar tudo por 0. Agora não lembro se é 0 ou 9, é uma das duas informações, acho que é 9. Então, eu não consigo mais voltar esses dados. É a mesma coisa que eu apagar esses dados. A gente só não apaga os dados por causa de próprio relacionamento de banco. Então, se eu tenho um hóspede, por exemplo, na reserva, vai continuar lá a quantidade de hóspedes, só que eu não vou saber o nome desse hóspede. Tá? Então, a gente tem aqui uma tela para a gente fazer a solicitação de anonimização. Como a própria Milena falou, nem todos os dados, nem todas as pessoas a gente pode chegar de cara e conseguir eliminar esses dados. Por exemplo, eu vou fazer vamos supor que um hóspede está pedindo um titular está pedindo anonimização. Eu vou entrar com os dados dele aqui e nesse momento o sistema fez uma checagem em todo o RP para saber aonde tem os dados, onde que é usado os dados dessa pessoa, tá? Desse titular. Então, no caso aqui da Manuela, o sistema identificou que tem no documento em aberto, no contas a receber, ó, tem 2 documentos em aberto, um documento baixado, ela tem um contrato no time sharing. Então, aqui embaixo vem a mensagem de vermelho dizendo que os dados dessa pessoa não podem ser anonimizados. Ah, mas ela quer que seja... Não, ela quer é uma coisa e a própria lei te embasa que você tem que ter informação para algumas coisas. No caso aqui, eu prestei um serviço com ela tem documento em aberto, eu tenho um contrato com ela, então eu posso manter as informações dela por um determinado período. Todos esses, vocês viram aqui, ó, fluxo, documento em aberto, documento baixado, contrato. Então, todas as operações que envolvem dados pessoais, nós chamamos de fluxos de dados, e aqui a gente determinou um certo tempo para esse dado ficar no sistema. Por exemplo, um documento baixado, ele tem que ficar 5 anos no sistema, que está em dias, tá? Ele tem que ficar 5 anos no sistema, só para depois isso ser baixado, poder ser eliminado do sistema. Ah, tá, aqui indeterminado. Enquanto o documento estiver em aberto, eu tenho que manter esses dados. Esses valores de tempo é customizável, você pode vir aí no cadastro de fluxo e determinar quanto tempo um documento, depois de baixado, pode ser... Documento não, o documento vai manter no sistema, né? Quanto tempo o vínculo daquela pessoa eu tenho que manter no sistema, tá? Alguns casos a gente fala que é 2 anos, outros a gente fala que é mais. Então, devido à parte jurídica, um cliente pode entrar com algum processo, ele tem até 5 anos para fazer isso, então a gente manteve 5 anos para tudo. E você pode ir no cadastro de fluxo. Esse cadastro de fluxo é um cadastro que já vem de fábrica, pré-determinado. Vamos pegar aqui, ó, documento baixado. Aí tem documento baixado de cliente, documento baixado de fornecedor. Ah, Ronald, mas fornecedor é pessoa jurídica. Não, nem sempre. Pode ser uma pessoa física, por isso que está aqui. Então, eu posso vir aqui, eu não consigo incluir ou excluir o fluxo, eu só posso alterar os dados. Ah, não, quero que fique 1 ano. Tá? Você pode definir o tempo que você quer manter esses dados no sistema. Vamos voltar aqui para a solicitação de anonimização. Você pode fazer a solicitação, registrar aqui, você pode colocar qualquer motivo que você queira. Por que a pessoa será que está aqui? Insatisfação de alguma coisa. Quando é que ela está solicitando a anonimização, você pode simplesmente registrar essa anonimização. Essa anonimização vai ficar registrada aqui.
Só que você ainda não pode anonimizar os dados dessa pessoa por causa desses critérios que você está usando eles no sistema. Vou pegar um outro caso aqui. Eu incluí uma pessoa aqui no sistema para fazer essa demonstração. Por exemplo, peguei um cadastro chamado Felipe Alberto Santos. Não tem nada, eu não uso esse cara dentro do sistema. Ou eu poderia ter usado já no passado, mas que não traz mais, não tem mais uso desse dado, nada que me obrigue a manter essas informações. Então eu posso registrar essa solicitação de anonimização e clicar aqui em anonimizar para apagar esses dados. Antes de apagar aqui, eu vou fazer um exemplo, vou mostrar uma outra coisa no cadastro. Ele não tem nenhuma informação, mas vamos supor que eu tenho algum problema com esse titular. Por exemplo, ele está com processo na justiça, não tem nenhum registro no sistema de reserva, nem nada. Já, de repente, quando deu 4 anos, por exemplo, eu quero manter a reserva depois do check-out dele por 5 anos. Quando deu 4 anos e meio, ele entrou na justiça contra o hotel por algum motivo. A gente não tem registro desses problemas. E se eu apagar o dado dele aqui, para algum meio legal desse processo, eu preciso das informações, eu não vou ter. Então, no cadastro do titular, eu posso vir aqui e marcar essa informação. Apesar dele não ter informação nenhuma, eu posso registrar aqui um bloqueio de anonimização. Então, eu vou marcar com a data de hoje. Vou dar um exemplo. Processo em andamento, número tal, por exemplo, tá? Você registra uma informação aqui que, apesar dele não ter no sistema nada que prenda fazer a anonimização dele, quando você registra esse bloqueio lá, o sistema não me permite mais que eu anonimize os dados dessa pessoa. Então é uma forma de, mesmo sem ter nenhum vínculo com nada no sistema, eu consiga bloquear o cadastro, a anonimização dessa pessoa por algum motivo. Querendo liberar isso, é só ir lá no cadastro. Ou eu coloco uma data de liberação para manter o registro aqui. A partir de amanhã eu posso liberar ele. Se amanhã eu consultar, ele vai estar liberado. Tá? Da parte de... deixa eu anonimizar ele, né? Eu vou ter que tirar aquele registro lá. Anonimização. Opa, eu quero ir no cadastro. Eu posso simular aqui que eu tinha feito isso no dia 10 e no dia 19 ele já pode ser anonimizado. Se eu for na solicitação de anonimização, aqui, ó, já não tem mais a pendência, que já passou a data, e eu consigo solicitar a anonimização. Para vocês verem como fica depois da anonimização, eu vou mostrar uma outra coisa aqui. Eu peguei, porque senão depois eu não vou conseguir encontrar essa pessoa dentro do sistema. Eu peguei aqui, qual é o código dele no banco, só para mim conseguir mostrar para vocês, ó. Eu tenho ele aqui, eu vou consultar depois pelo código, tá? Felipe Alberto Santos, então eu vou vir aqui e vou anonimizar ele. Editar, anonimizar. Aqui ele está te dando uma informação que esse processo é irreversível e não pode ser desfeito. Então, vamos lá. O que é anonimização? Eu tenho a reserva. Ronald, vai sumir os hóspedes da reserva? Não. Vai ficar um registro de hóspede lá, mas você não vai saber mais quem é. Vai estar lá xxxx. Tá? Sim. Outra coisa, eu vou apagar os documentos do quanto receber dessa pessoa? Não. Essa pessoa, aquele documento que estava vinculado ao Felipe vai estar associado a uma pessoa com o nome xxxx.
tá? Ok, confirmei. Olha lá, o nome do titular veio XXX, Ronald que tá porque é o usuário logado, quem fez a anonimização. Então, se eu vier aqui de novo, procurar esse documento, não tem mais, nem no procurar, né? Se eu tentar incluir ele de novo, solicitar anonimização, eu não acho mais essa pessoa. Eu vou sair aqui, vou lá na tela de cadastro de pessoa para ver, cadastro de cliente, procurar o código dele, o código que a gente não apaga, né? Não tem como. Então, olha como é que ficou o cadastro dessa pessoa. CPF 999, nome, e-mail, homepage, endereço, telefone. Então, a gente não tem mais os dados do Felipe Alberto Santos no sistema. Isso já aí foi feita a anonimização dos dados. Outro item que a gente tem, que eu até mostrei no relatório ali eu mostrei que... Deixa eu voltar lá para dar uma... Aqui eu estou consultando outra pessoa, tá? A Manuela. Então eu disse aqui, ó, que eu uso os dados dela para integração fiscal, para pesquisa de satisfação. A gente tem um cadastro, que é o mapeamento de utilização desses dados pessoais. Então aqui, o que eu tenho? Vou pegar um exemplo. Eu tenho que cadastrar aqui para tudo que eu uso os dados pessoais. Então, por exemplo, eu faço... eu vou colocar um primeiro aqui, esse aqui. Então, eu tenho os dados para fazer uma integração da FRNH. Com quem que eu integro isso? Eu integro com o Ministério do Turismo. E isso é uma obrigação legal. Ou seja, eu não preciso de consentimento do titular do dado, dos dados que está na reserva dele. Por exemplo, né, nome, documento, endereço, porque eu tenho que integrar essas informações com o Ministério do Turismo. Isso é uma obrigação legal. De qual tipo de pessoa que eu uso esse motivo? Isso aqui é só para hóspede. Quais as informações que eu uso devido a esse motivo? Data de nascimento, documento, isso daqui é cadastrável, tá? Aqui é só um exemplo. Data de nascimento, documento, e-mail, endereço. Então, isso daqui é um cadastro que a gente tem que fazer com tudo que a gente usa da pessoa. A parte de módulo aqui é uma parte mais para... No VHF, por exemplo, no caso dessa ficha que eu uso no VHF, se eu colocar VHF aqui, quando eu abrir lá no VHF e abrir a ficha dele, eu vou conseguir emitir a ficha de consentimento para o que for consentimento, por exemplo. Nesse caso aqui é uma obrigação legal. Mas, no caso de consentimento, vamos pegar outro aqui de exemplo, pesquisa. Eu envio os dados para uma empresa que faz pesquisa para mim, para saber como é que foi a hospedagem do hóspede e tudo mais. Nesse caso, eu preciso de consentimento do hóspede. Tá? Aqui eu tenho com quem eu faço integração. Isso aqui também é um cadastro, tá? Tem um cadastro lá de empresas que eu faço integração. Então, eu faço isso com cliente, com hóspede. Quais informações que eu preciso? Que eu uso, né? O e-mail, nome, telefone. Aqui tá a questão do módulo lá, que no VHF, na ficha, você vai conseguir gerar o consentimento, abrir a tela de consentimento por lá, né? Eu vou mostrar o consentimento ali. Então, aqui eu tenho o cadastro de tudo que eu uso do hóspede nos sistemas. E tudo que tiver cadastrado como consentimento, como classificação consentimento, uma coisa interessante que eu não mostrei lá. Opa, aqui. Quando a gente insere, a lei dá para a gente umas 10 opções de hipótese de tratamento dos dados. Consentimento, execução de contrato, interesse legítimo, obrigação legal e mais alguns outros. Tá? Só que para o segmento de hotelaria, os outros não fazem nexo, a gente não vai usar aquelas outras hipóteses para dentro do sistema.
Caso alguém ache alguma outra hipótese que a gente precise usar, só entrar em contato com o suporte que a gente disponibiliza outros pontos aqui. Todos esses pontos que eu mostrei para vocês é plugin dentro do sistema. A atualização é bem simples e rápida, tá? Então, deixa eu voltar lá no consentimento. Então, é interessante a gente registrar tudo que o hóspede está dando consentimento que a gente possa usar. Então, vou procurar aqui o hóspede de novo, a Manuela. Então, tudo que está cadastrado lá como consentimento vai aparecer aqui. Ah, ela está dando consentimento para mim fazer a pesquisa. Satisfação, eu venho aqui e adiciono, registrando que ela deu consentimento para fazer a pesquisa de satisfação. Ah, também ela quer receber e-mail marketing, propaganda, tá? Liberação de Wi-Fi está aqui, mas ainda tem não tenho certeza, eu acho que ele não precisa de seu consentimento, mas isso daí você tem que ver com o jurídico da sua empresa se isso vai precisar de consentimento ou não. Você confirmou aqui, você gravou lá que a Manuela deu consentimento no dia 20 para essas duas, por esses dois motivos aqui. Você também deve, né, de alguma forma, pedir que o cliente assine essa informação. Então, você vai ter lá, ele vai marcar sim ou não para os itens, todos os itens que ele está aceitando, vai assinar e guardar essa informação que você precisa disso assinado pelo cliente. Não dá para você ficar só de boca e dizer, ah, não, ele falou que podia. Não tem como manter isso assim. Então, você registra e como falou também na apresentação anterior, a qualquer momento ele pode revogar esse consentimento. Então, da mesma forma como você deu o consentimento, você pode vir no item que você quer aqui e clicar em remover o consentimento. Aqui ficou o mesmo dia porque eu dei o consentimento agora, né? Mas vai ficar o registro do período que ele deu o consentimento até o período que ele cancelou. Nesse meio tempo, você pode ter mandado e-mail para ele, ligado, feito alguma coisa para ele. Então, não tem como ele reclamar desse período que ele tinha dado o consentimento. Então, você fica registrado aqui o período que ele deu consentimento e os itens que ele deu consentimento. Um item importante que, quando a gente adiciona aqui um consentimento, a gente grava exatamente o que ele aceitou naquele momento. Então, ó, era pesquisa de satisfação, a integração com a empresa tal, e eu disse que eu ia usar apenas nome, e-mail e telefone. Tá? Se eu voltar lá no cadastro de mapeamento e mudar, ah não, agora eu vou dizer aqui que ele também usa o documento. Quando eu for lá no consentimento, acabou que eu não salvei. Ele vai ficar, ó, vou remover esse, ficou aqui. Ele vai mostrar os dados diferentes, porque ele não está aparecendo aqui. Que agora é outras informações. Então, se ele quiser atribuir essas outras informações, ele tem que remover esse consentimento e adicionar novamente. Tá? Cadastro fluxo, integração. Tá. O outro ponto que a gente abordou no sistema é as alterações. A lei pede que a gente rastreie as alterações nos dados pessoais. Então, a gente fez via uso de trigger no banco, esse monitoramento de todas as informações que são alteradas de dados pessoais. Então, tem uma quantidade de tabelas lá que a gente tem dados pessoais, e aqui mesmo, eu desativei algumas triggers, essa tela de status, a gente consegue ver como é que está, se está tudo habilitado, aqui está mostrando que está desabilitado, não está criada essa trigger, então eu posso vir aqui e conseguir habilitar, ela estava com warning aqui, uma mensagenzinha de atenção,
Ó, mas agora está tudo habilitado direitinho, então por aqui mesmo já consigo fazer. Outras coisas que a gente... Não adianta nada você trabalhar lá com... gerando informação no relatório do cliente, sendo que qualquer pessoa consiga acessar os seus dados. É uma prática muito comum e muito ruim que as pessoas têm mania de fazer, não cria usuários nomeados. Por exemplo, cria um usuário recepção 1, recepção 2, recepção 3. A gente não sabe quem usa aquilo, quem usou o sistema, quem acessou os dados, quem apagou alguma informação. Então, é muito importante que você tenha usuários nomeados e não deixe habilitado no seu sistema usuários que a gente conhecidos, como usuário CM, por exemplo. Aqui, ó, ele pegou 2 usuários, um de sistema e outro de banco de dados, que ele conseguiu conectar usando uma senha padrão. Então, aqui ele te dá um aviso, aqui ele não ajusta nada, você tem que ir lá no cadastro de usuário, por exemplo. Né? Se eu for lá no cadastro de usuário, o CM ali da vida, e trocar a senha dele, tirando a senha padrão, quando eu entrar lá no status, de sistema ele já não identificou mais como uma senha padrão, ele não conseguiu logar mais, porque eu troquei a senha, não é a senha padrão. E de banco, você tem que pedir para o seu administrador de banco ir lá e trocar a senha do usuário, que ele está uma senha default e todo mundo sabe essa senha. E eu consigo extrair qualquer informação se eu tiver acesso ao banco, né? Outro ponto que a gente tirou do sistema, a gente fez um levantamento de algumas informações, quais os dados necessários para o funcionamento do sistema. Para a ficha de hóspede, eu preciso lá do nome, endereço, telefone, alguns documentos e tal. Só que no cadastro se a gente for ver o cadastro de pessoa, o cadastro ainda tem, deixa eu procurar aqui. Por exemplo, dados pessoais. Eu preciso saber o tipo sanguíneo, eu preciso saber, acho que aqui já, nome de pai, da mãe, algumas informações eu não preciso mais saber. Isso aqui, de repente, era usado para o sistema de recursos humanos, mas hoje que a gente não tem mais, esse sistema foi migrado para outra plataforma, eu não preciso dessas informações. Eu tenho também cor da pessoa, a cor, o tipo sanguíneo, são dados sensíveis. E dados sensíveis a lei é um pouco mais rígida sobre essas informações. Então, apesar de ter lá no cadastro ainda, alguns cadastros, né, outros já estão sem essas informações, se eu vier aqui nesse cadastro que tem um pouco mais atualizado, eu não tenho mais aqui nome de pai, da mãe, tipo sanguíneo, cor da pessoa. Algumas telas estão sendo atualizadas, mas aqui eu posso ter o campo na tela lá, mas eu posso aqui, eu estou vendo, ó, eu tenho cor da pessoa, registro de cor da pessoa de 3 pessoas, nome da mãe, do pai, tipo sanguíneo. Se você sabe que não precisa mais dessa informação, de nome do pai, o seu sistema de RH, por exemplo, foi migrado já para o RM, alguma outra coisa, você não usa mais aqueles dados, não precisa desses dados para histórico nenhum, você pode vir aqui, ver os dados que você quer. Não quero apagar o nome de pai e da mãe. Quero só apagar cor, tipo sanguíneo. Clica aqui em remover. Ele vai apagar os registros das pessoas que tiverem tipo sanguíneo e cor lá, por exemplo, cor da pessoa. Aí ele vai continuar com ordem aqui, dizendo ainda que você não precisa desses dados. Posso vir aqui e apagar tudo, só para exemplo, né? Removi. Ele deu status ok aqui, não tem mais nenhum dado para remover. Tá? Outro cadastro que a gente tem, existe uma tabela, quando o VHF faz um check-in, ele grava registros numa tabela para o sistema, por exemplo, o sistema de telefonia fazer liberação do ramal, para outros sistemas lerem informações lá e fazerem os seus processos. E esses dados não precisam ficar lá no sistema eternamente. Você pode vir aqui e remover esses dados. Aqui está dizendo que, ó, depois de 100 dias, ele aqui apaga os dados depois de 100 dias. Tem 2 registros lá que já podem ser removidos.
Ah, Ronde, mas eu preciso ficar vindo aqui toda hora fazer isso? Não. Aqui tem um link para uma página no TDN, onde mostra como você faz isso. Tem uma parametrização que você faz lá no Telefonia, por exemplo, que você marca lá para remover os registros transacionais a cada 100 dias. Então, na auditoria do VHF, ele vai fazer isso automaticamente, tá? Marcando esse parâmetro. Eu vou clicar em remover aqui só para ele já remover e deixar o status ok. Então, aqui eu tenho uma tela de monitoramento. Esses dados necessários, uma única vez você vai remover, nunca mais vai voltar essas informações, né? A senha tem que pedir para o DBL trocar. E aqui é só monitorar e ver se as triggers estão sempre ativas. Tá tudo ok. Então aqui ficou tudo verdinho. Todos os logs de alteração, a gente tem um item aqui que já existia no sistema, que é consulta do log tabelas, né? Que eu consigo ver as modificações que foram feitas nos cadastros do hóspede. Esse cadastro aqui provavelmente vai entrar lá na tela de limpeza também, na de status, para a gente poder fazer uma limpeza dessas informações. Então aqui você consegue consultar, mas aqui também você consegue excluir log tabelas. Eu posso vir aqui e selecionar a log tabelas aqui desse log LGPD, né? E apagar todas essas informações. É pouco usado, mas algumas pessoas usam a opção de criar atributos de pessoa. Esses atributos criados aqui, eles aparecem lá no cadastro de pessoa. Então, no cadastro de pessoa aqui, deixa eu abrir aqui para a gente pegar um exemplo. Deixa eu ver se eu vou ter. Acho que aqui não mostra. Não, vou ter que pegar o cadastro inteiro aqui. No cadastro de pessoa aqui, a gente tem atributos de pessoa. Então não adianta nada eu trocar o número lá para XXX e aqui tiver um número, por exemplo, eu tenho um número que identifica essa pessoa, eu criei um número de documento de uma profissional lá. Então, se eu quiser que também na anonimização apague essa informação, no cadastro de atributo de pessoa, eu posso marcar esse campo como um dado pessoal. Eu marcando esse campo como um dado pessoal, quando eu fizer a anonimização, ele também vai apagar esse dado. Tá? Deixa eu ver aqui, eu acho que foi tudo. Foi tudo isso que eu falei, está disponível no TDN, tá? Não sei se todos têm conhecimento, têm acesso. Então a gente tem lá os documentos de referência, onde tem lá dados protegidos. Tá? Então tem os cadastros, o cadastro de mapeamento, como é que faz, tem explicando aqui como é que faz esse cadastro, a anonimização, como é que é feita a anonimização, quando está bloqueado, quando não está, quais os dados são anonimizados, eu tenho aqui todos os dados que são anonimizados, como é que eu faço, como é que é o funcionamento do consentimento, então é quase um help, né, para você conseguir fazer essas opções. Aqui tem até que atualizar essa tela. Antigamente a gente vinha ticado aqui, o que ele já tinha marcado como sim, como não. A gente achou melhor não vir ticado, não vir marcado, deixar sempre, vocês viram lá no sistema, não veio, apesar de eu ter dado consentimento para 2 itens lá, não veio marcado nenhum, para não dizer que se ele resolver negar ali, tá? Para não dizer que você está incentivando o cara a marcar o sim. Então vem sempre desmarcado ali. O status aqui mostra como é que é o funcionamento lá, para que serve cada tela. Não sei se eu consigo mandar isso aqui no chat. Deixa eu ver se vai. Mandei o link aí no chat aí, caso alguém tenha curiosidade de ver. E é isso, gente. Obrigado aí pela participação. Eu gostaria agora de abrir perguntas, ver se alguém tem alguma dúvida.
E se eu souber e puder responder, a gente vai tirar algumas dúvidas, não só do sistema, como da lei, qualquer coisa que vocês quiserem perguntar, a gente está à disposição para responder. Quiserem mandar no chat, eu não sei se tem como eles abrirem o áudio. Não, não tem. Essa ferramenta não Não, permite né? que eles abrem o áudio, não. Mas se quiserem mandar aí no chat, aí eu respondo. Isso. Eu tô vendo aqui que até o momento não temos perguntas. Acho que tem uma pergunta aqui da Ana Morena. Ah, não, só tem um Ela só obrigado. mandou obrigado. Obrigado. A gente tem alguns minutinhos, se vocês quiserem fazer perguntas, a gente está à disposição. Vamos lá, tem uma pergunta aqui do Fernando. A anonimização vai gerar sempre registros com XXX? Isso, sim. Vai sempre gerar registros com XXX e 999. Quando é texto e quando é número, né? Só tem essa diferenciação. Para não dizer que é sempre dessa forma a anonimização, também tem um outro item. Eu falei sempre sim, mas há casos de campos que fazem referência, né? Então, por exemplo, eu tenho o campo profissão. O campo profissão eu não consigo colocar, um campo numérico, tá? Mas eu não consigo colocar um 999 lá, porque você vai dar erro de constraint, de referência. Então, eu só atribuo um nulo a esse campo. Então, nem sempre vai ser XXX ou 999. Dependendo do campo, eu posso setar nulo para ele. Que é um caso, no caso do profissão, por exemplo. Isso é algo que a lei tem de ser dessa forma? Então, o Fernando também pergunta aqui, isso é algo que a lei tem de ser dessa forma? Aí ele perguntou, não poderia ser 888 ZZZ? Sim, sim, poderia, não tem problema nenhum. Mas a gente estipulou como X e com 999. Não foi a lei que estipulou isso, não. Nós definimos por padrão CX e C9. Tem outra pergunta aqui do Rodrigo. Se um cadastro for anonimizado e a pessoa volta a se hospedar, como vai ser no sistema? Vai ser uma nova pessoa. Eu não tenho mais registro nenhum. Eu consigo anonimizar o mesmo cliente várias vezes. Tá, vamos responder primeiro do Rodrigo. Rodrigo, eu anonimizei lá o Felipe e eu tenho um documento dele aqui. Então eu vou lá e vou incluir uma pessoa. O que acontece quando você vai incluir uma pessoa? Por exemplo, vou pegar um exemplo da Manuela, que eu tenho ela no sistema. Se eu colocar o CPF dela aqui, o sistema vai dizer que esse CPF já existe e vai falar para mim usar os dados dela. Trouxe aqui de volta, é o mesmo cadastro. Tem parâmetro no sistema que permite eu cadastrar o CPF 2 vezes, né? Mas isso é totalmente desaconselhável. Mas no caso do Felipe, se eu tentar incluir o Felipe aqui de novo, o sistema desconhece esse documento. Tá? Então ele vai entrar como uma nova pessoa. Falando de registros de banco, né? É um novo registro lá, ele está gerando um novo ID para essa pessoa que foi anonimizada. Tá? Então, você não tem mais histórico nenhum dessa pessoa no sistema, ele vai entrar como uma nova pessoa. Só complementando, né? Que aí a gente cai naquela questão que até que eu falei, né, de anonimização. Uma vez que a gente anonimiza um dado, a gente não tem como recuperá-lo, né? Até temos em processo, mas uma coisa que a LGPD traz clara é que a gente não pode recuperar o dado, né? Então, por isso que eu acredito que toda anonimização ela tem que ter cautela, ela tem que ter um jurídico para a gente entender se vamos anonimizar aquele campo ou não, né? Aí cai bem nessa questão que você está falando, anonimizou, vai ter que fazer um novo cadastro, né? Isso. Agora vem outra pergunta aqui, do Odirley.
consigo cadastrar o mesmo cliente anônimo várias vezes? Então, acho que é a mesma pergunta do Rodrigo lá. Ele, depois de anonimizado, eu consigo já criar outro cadastro para ele, porque para ele eu desconheço aquela pessoa. Aí vem do Fernando aqui de novo, que é a mesma do 888, né, que foi só um comentário. O Angela já confirmou que é a mesma pergunta. Agora da Lawane. Né? É necessário anonimizar de imediato? Posso colocar para ser anonimizado em 5 anos, por exemplo? E se for solicitado por vias maiores, investigações, como realizamos? Então, você pode colocar o tempo que você quiser lá para anonimização. Se ela está pedindo a anonimização e você não tem nada que impeça, nada que te dê respaldo legal de ter essas informações, você tem que apagar os dados dela. Tá? Por exemplo, uma reserva. Eu quero manter os dados da reserva, eu quero só apagar os dados depois de 5 anos do checkout. Se já passou 5 anos do checkout, você estabeleceu isso e apagou os dados, se porventura, depois de um certo tempo, depois de 6 anos do checkout dele, você já apagou lá com 5 anos, você está tendo alguma investigação, a polícia chega lá, há 6 anos atrás, um hóspede veio aqui, vê se tem ele no sistema. Você vai consultar e falar, não tem o registro dessa pessoa aqui no sistema. Mas essa pessoa veio aqui, pode ter vindo. Mas aí a lei respaldou de apagar as informações. Tá? Não tem muito o que fazer. Ele tem direito de remover as informações, né? Se ele solicitou essas informações. Tem muita gente que deve... Eu não sei se todo mundo vai ter essa prática, né? A gente tem que analisar o jurídico, ainda é uma lei nova, a NPD está em vias de criação ainda, muita coisa na lei. Eles falam que a agência ainda vai definir como será feito. Por exemplo, o relatório de dados do titular é daquela forma? Não temos ideia. A gente colocou no relatório os dados do titular, tá? E para que a gente usa as informações, com quem que a gente integrou as informações. Mas o layout é aquele, tem que ter mais informação, muita coisa ainda o jurídico, a NPD vai definir. E se a gente precisa apagar as informações, aí ele entrou lá, eu coletei as informações dele para fazer a reserva, para fazer integração de nota, para fazer integração com a de FRNH, mas eu tenho que apagar as informações logo depois que passou 5 anos? Não sei. Eu já tive a resposta de jurídico que não, só tem que apagar as informações se ele pedir para apagar. Então, isso daí cada um vai ter que consultar o seu jurídico, ver como é que não é, se vai ter que apagar as informações ou não. Apareceu outra pergunta aqui, deixa eu ver, do Fernando. Poderia ser criada uma rotina para fazer a anonimização automática depois de anos o período cadastrado ou ter obrigado um usuário a executar? Então, ainda não temos essa opção. Eu acho que é um processo muito sensível de remover dados de pessoas do sistema. Eu preferi deixar um pouco mais para frente para a gente criar uma rotina automatizada para fazer esse processo. Entendi sua pergunta. Tem sim, já existe essa funcionalidade, essa opção já em roadmap para ser feito, tá? Mas vamos ver aí como é que a gente vai andar um pouquinho mais para frente aí.
Acho que só te complementando, eu acho que é o que você acabou respondendo na anterior, né? Isso vai muito do entendimento jurídico de cada empresa, né? Porque às vezes, se vocês colocarem uma rotina para anonimizar, vocês vão estar estabelecendo quanto tempo aquele dado tem que ficar ali dentro, né? E na verdade não é isso, né? Cabe cada um verificar quais são as condições que vai se trabalhar, né? Então, acho que por isso que ainda a gente É, não tem algum padrão, né? Essas coisas têm que ser definidas o, ainda, né? a pergunta dele foi basicamente, por exemplo, se eu vim aqui eu fiz uma solicitação de anonimização aqui, mas eu não posso Uhum. apagar, Sim, tá? Da tá. Manuela. Uhum, Mas depois eu vou ter que vir aqui de tempos em tempos ver se eu posso apagar esse cara. Toda vez que eu uhum, consultar aqui, igual eu consultei agora, uhum. ele vai varrer e ver como é que está o status de cada item desses daqui, Tá. tá? Eu poderia Uhum. ter uma ferramenta que rodasse numa auditoria, em algum ponto, todo dia essa ferramenta roda e vê, ó, tem hóspede aqui que já pode pagar, não tem mais por que eu manter o dado dele. Tá. E apagar automaticamente, entendeu? Não ter uma pessoa Entendi. que tem que vir aqui e ficar vendo. A pessoa já solicitou anonimização e também tem os casos de clientes que querem trabalhar sem necessidade de solicitar anonimização. Se eu não preciso mais do dado daquela pessoa, já passou o tempo que eu determinei, eu apagar esses dados. Eu acho muito arriscado, mas a gente, de repente, vai acabar criando ferramentas para fazer esse processo. É porque fica. Entendi o que você quis dizer, seria um facilitador, né? Sim, sim. Mas vocês não acabam não definindo uma regra, vocês elaboram a rotina, mas aí quem vai definir prazo, essas coisas são os clientes, né? Os Ah, clientes, legal. isso. Entendeu? Até aqui já tem o prazo que é definido aqui, já é definido pelo cliente. Então, se ele Tá. não está mais nesse escopo aqui, quem já solicitou a anonimização e já passou do período aqui, por exemplo, se eu abrisse o cadastro que ia vir vazio, eu posso apagar os dados dele. Eu não consultei outra pessoa aqui que eu tenho de exemplo. Por exemplo, esse aqui, ó. Esse aqui tem reserva para ele. Eu não posso apagar Uhum. os dados dele. Então, só Sim. depois que essa reserva tem uma check-in e uma check-out aqui, no exemplo, né? Só Uhum. depois que esse hóspede sair e passar o tempo já estipulado lá, que eu posso apagar os dados dele. Então, já Legal. tem uma ferramenta para apagar dados de quem já solicitou a anonimização ou também de quem nem solicitou, mas eu não quero manter os dados daquela pessoa. Mas eu acho que é legal para o hotel manter os dados dos hóspedes, né? Para você saber o relacionamento, Uhum. você tem ali o histórico de reservas dessa pessoa, saber, poder atender, fazer um atendimento diferenciado, né? Isso. Eu acho que Porque era bem isso que. Uhum. é, Desculpa. muitos titulares vão querer manter as informações. Sim. Se eu vou para um hotel aí, em todas as minhas férias, ou hotel business, que eu vou toda semana para lá, você acaba tendo lá quais as preferências desse hóspede e tudo. Então não faz sentido de você ficar pagando as informações desse hóspede só porque ele não vai lá há um tempo, de repente ele vai voltar e você já vai ter. Até estranho, né? Não, senhor, o senhor nunca veio aqui, não. Pô, mas eu venho aqui sempre. Então, eu acho que você deveria, eu acho, tá? Minha opinião, eu acho que você deveria pagar Fosse quando o hóspede solicitado pedir. mesmo. É. Se for isso que a lei preza, tá? Não sou advogado, não sou seu jurídico, e vejam como é o funcionamento desse ponto. Mas o Fernando colocou aqui, né? Ó, perfeito, era isso É, mesmo. Acho que era nessa questão mesmo que você mencionou, que uma vez sim, de anonimizado, apagar. né? Não tem que ficar sempre voltando, entendeu? Determinar um Isso. período para excluir tudo. Acho que era isso que ele estava perguntando mesmo. Mas legal, bem bacana. Pessoal, a gente ainda tem um tempinho. Vocês têm mais perguntas? Caso alguém não tenha conseguido responder, só falar aí que a gente tenta melhorar ou explicar melhor uma parte, alguma coisa assim.
Acho que não. Acho que conseguimos esclarecer as dúvidas e aquilo, a gente também fica à disposição, né? Caso venham surgindo as dúvidas. Sobre ticket, né? Todo mundo sabe os nossos canais de comunicação também, a gente fica à disposição, né? Sim. Acho que é isso, então, gente. Vamos encerrar por aqui. A gente fica à disposição. Até o final da semana eu subo o vídeo, tá? Caso alguém quiser consultar, compartilhar com alguém, né? Essas informações, ele vai ficar salvo lá na página da TOTS, tá bom? Agradeço, Ronald, a disponibilidade de todos os clientes de estar aqui nessa tarde com a gente, viu? E a gente fica à disposição, fiquem por dentro dos eventos que a consultoria realiza, tá bom? Obrigado. Obrigado, gente. Até mais. Até mais.